Boa noite. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a 23ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2019. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da sessão ordinária realizada no dia 20 de maio, coloco a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Expediente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando César Souza, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. 23ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Expedientes. Correspondências recebidas. No momento da presidência, fará uso da tribuna a coordenadora da Agência de Rio do Sul do CEE, Centro de Integração de Empresa e Escola de Santa Catarina, senhora Débora Weber de Ávila, para apresentação institucional do relatório de atividades do ano 2018 da entidade. Matérias do expedientes. Indicação 300/2019, autor Marcos Norberto Zanis. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, que solicite à Secretaria de Obras que providencie a troca de tampa de bueiro na Rua dos Pioneiros, em frente ao número 310, no centro. Indicação 301/2019, autor Sargento James. Ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Infraestrutura, solicitamos que seja construído um ponto de ônibus coberto nas proximidades da Escola de Educação Básica Paulo Cordeiro, no bairro Laranjeiras. Indicação 302/2019, autor Herônio Francisco da Silva. Ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que execute o patrulhamento na Rua Padre Anchieta, no bairro Canoas. Indicação 303/2019, autor Herônio Francisco da Silva. Ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja executado o patrulhamento na Rua Rio Negrinho, no bairro Progresso. Indicação 304/2019, autor Herônio Francisco da Silva. Ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja realizada a limpeza de entulhos na Rua Guiz do Vota, em frente à casa número 248, no bairro Fundo Canoas. Matérias da ordem do dia. Emenda 21/2018, autor Marcos Salles Anella. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 37, de 29 de março de 2018, que altera dispositivos do artigo 6º da lei número 5.796, de 19 de dezembro de 2016, que consolida a legislação municipal referente ao sistema viário. Projeto de lei ordinário número 37 de 2018, autor Fernando César Souza, altera dispositivos do artigo 6º da lei número 5.796, 19 de dezembro de 2016, que consolida a legislação municipal referente ao sistema viário. Projeto de lei ordinário número 22 de 2019, autor Prefeito Municipal. Suplementa e anula a dotação orçamentária da Fundação Cultural de Rio do Sul. Devolvo a palavra, senhor presidente. Tribuna, solicito ao segundo secretário, vereador Francisco Guedes, que proceda à chamada dos vereadores para uso da tribuna. Vereador Mário Sérgio. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora. Quem nos acompanha aqui, as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu, de falar a verdade, na corrida não deu tempo nem de pensar na conversa, no que eu ia falar hoje aqui. Só vou fazer um pedido aos vereadores, que esse projeto 27/2019, sobre a questão de contratação de ACT, eu gostaria que, está na comissão de mérito, o James é o relator, me parece, no mérito, que desse uma olhadinha com carinho, porque lá o projeto prevê contratar professor não habilitado. Chamada pública. O que significa chamada pública? Chamada pública é quando os professores fazem o concurso para a ACT. Quando acaba a lista do ACT, então se contrata professor
que se inscrever no momento, se inscrever após o concurso. Quer dizer, pode ser pessoas não habilitadas. Então, outro dia, o vereador estava colocando a questão da contratação de professor não habilitado para alunos especiais. Então, é aqui que nós temos que cortar a coisa, professor. Não deixar que isso aconteça. Tá? Acho que nós temos que chamar a secretária de Educação, conversar com ela, ver qual é a situação hoje da contratação dos ACTs, como é que funciona essa questão da lista dos que fazem o concurso para a chamada ACT, para que a gente não aceite isso aqui. No Estado é assim. Então, no Estado faz a chamada, igual ela está querendo fazer aqui. Havendo a necessidade de outros professores, faz a tal chamada pública. Isso que não pode acontecer. Mas qual vai ser outra solução? Tem que achar qualquer outra solução, menos esta. Então, eu gostaria só para pedir para os vereadores dar uma atenção lá na comissão de mérito sobre o projeto 27/2019. A gente pode conversar com a secretária, pode abrir a discussão com os professores, para que a gente possa rever ou repensar esse projeto de lei. Tá? Lá diz assim, para ser admitido professor em caráter temporário em chamada pública suplementar. Então, chamada pública é isso. Tá? Pode até fazer chamada pública, desde que a lei garantisse que necessariamente sejam habilitados. Daí tudo bem. Agora, se for uma chamada pública aberta para qualquer pessoa, mesmo não habilitado, dar aula, porque o que acontece? Na chamada pública, o professor é formado em português, mas como há necessidade de ciência, ele vai ser contratado em ciência, mas ele não tem habilitação para ciência. Ele não tem habilitação para português, ele não tem habilitação para educação física. Então, ele não pode ser contratado nessa matéria, nessa disciplina, porque ele não tem habilitação. Então, para preservar a qualidade da educação, eu peço que os vereadores analisem com bastante cuidado esse projeto de lei. Vereador Mário Sérgio, o correto seria, então, que fizesse a chamada pública com a habilitação. Desde que constasse esse detalhe. Comprovasse a habilitação comprovada na a habilitação vaga aberta. na área aberta. Ótimo. Do contrário, eu peço para os vereadores, não vamos aceitar, porque o James levantou essa questão, o presidente levantou essa questão, umas sessões anteriores, que nós estamos sendo contratados no Estado professores não habilitados para disciplinas e para áreas que não há a área afim dele. Então, que isso não aconteça dentro da Secretaria de Educação do município de Rio do Sul. Tá? Muito obrigado a todos e uma boa semana. Vereadora Zeli. Eu declino. Vereador Carizo. Vereador Eroni. Boa noite. Cumprimento o nosso presidente, Marcos Zanis, a mesa diretora e os vereadores e a vereadora. Também cumprimento as pessoas que estão aqui nesse momento nos acompanhando aqui. Cumprimento também as pessoas de Rio do Sul, do Alto Vale e da região que nos acompanham neste momento pelas redes sociais. Queria iniciar falando sobre a grande festa que aconteceu da Agrovale aqui na nossa cidade de Rio do Sul. Mais de 40 mil pessoas, senhores e senhoras, passaram pelo parque Helmut Pornagner, o controle das catracas. Isso foi controlado pelas catracas. Teve gente que passou até 3 vezes, que foi 3 dias de show, com acesso ao parque gratuito, parque para as crianças brincar, gratuito, inflável, show infantil gratuito, passeios de pônei gratuito, invernadas artísticas e seminários gratuitos para a agricultura. 3 shows nacional
surpreendeu o Raça Negra. 3.500 pessoas, né? Nesse show. E o show do Zezé de Camargo e Luciano, 2.500 pessoas. Domingo foi realmente arrasou. Não temos a quantidade porque o show era livre, né, com o Amado Batista. Foi a casa cheia. Mais 20 prefeituras ganharam os estandes para expor seus produtos agrícolas, né? Os agricultores de Rio do Sul não pagaram os estandes. Cerca de 50 máquinas no tratoraço, café da manhã para quem participou e almoço também, tudo gratuito. Isso foi um relatório que eu peguei com o seu Paulo Fiamoncini sobre os acontecimentos. Então foi uma festa, senhores e senhoras, muito grande. Tá de parabéns aí, tá de parabéns ao nosso povo que participou. E também recebi uma notícia, assim que foi aprovado os 35 milhões, né? Foi aprovado e liberado, né, pelos bancos, 35 milhões. Era aquele que nós esperávamos, que nós fizemos os empréstimos, né? Foi aprovado aqui nessa casa. Então, agora, essas comunidades que podem ficar com certeza estão festejando já, porque existia uma dúvida muito grande que essas obras não iriam acontecer. Como, por exemplo, na rua Stedner, rua Aleandro Stedner, na Itopava, que já está acontecendo, mas vai continuar seguindo, né? Na Valada São Paulo, 2.100 metros, esperado por os nossos agricultores e por quem usa aquela rua lá. Mas no Ribeirão do Tigre, 2.000 metros. E mais 1.500 metros no Bonfim e 1.500 metros na Bertina. E 2.000 metros no Bela Aliança. Isso é uma obra que já está sendo falada há muito tempo e o valor dela está aqui, 10 milhões e 300 mil. A revitalização da famosa estrada Blumenau, tanto esperada, que também está nesse relatório desse dinheiro, num valor de 8 milhões. E aquela ponte tão importante que liga a estrada Blumenau com o bairro Navegantes e BR-470, num valor de 12 milhões 481 mil. E mais a compra dos maquinários, né, para a Secretaria de Obras, que tanto espera aquele nosso povão lá que trabalha lá, o Rômulo, o Niltinho, enfim, aqueles que tocam a Secretaria de Obras lá, aquele maquinário sucateado. Agora, senhores, vai ser licitado, vereador Maico, e vai ser comprado, sargento James. Vai ser comprado. E hoje mesmo o prefeito estava dando uma entrevista, dizendo que vai ser tudo a semana que vem já licitado essas obras para se dar início. Que bom que veio em tempo. E com esse dinheiro vai ser feita uma revolução nas nossas valadas, né? E estrada Blumenau e assim sucessivamente. Porque isso é dinheiro de crédito, de empréstimo, da mesma forma que nós estamos pagando ao governo, que nós fazemos parte, né? Para mim, nós todos somos governo, porque nós queremos o melhor da nossa cidade do Rio do Sul. Então, é muito importantíssimo, porque os compromissos dos outros prefeitos que passaram estão sendo todos honrados e pagados, né? Então, é o direito que se tem de fazer e está sendo se feito, porque só se faz obras com financiamentos. Então, eu parabenizo todo o governo nosso, que agora vai botar a mão na roda e vai desandar as coisas. Vai acontecer, vereador Azeli, esses trabalhos nas valadas que tanto esperam nossos amigos, né? Então, esperamos que seja bem usado esse dinheiro e feito esses compromissos, até fazer mais, porque as nossas valadas merecem, sim, merece mais atenção. E também queria falar sobre o nosso grande campeonato municipal do Rio do Sul, onde nós recebemos essa semana o Geberton Fermino aqui, que é o que comanda a FMD do Rio do Sul. Recebemos ele aqui nessa casa para uma reunião, e esse campeonato segue firme e forte agora.
Vai ter 8 times nesse final de semana que vão disputar. Desses 8 vai sobrar 4. É um jogo só. Então, pessoal, fique todos ligados que vai ser um jogo só. E o Guarani do bairro Progresso, por ter ficado em primeiro na chave, vai fazer o jogo em seu campo, onde recebe os garotos bom de bola aqui de Rio do Sul. São aquela piazada que treina o Sargento James ali no estádio municipal. O gurizada só faz isso aí. Então vamos ter uma peleia grande lá, vereador Chico, lá no Alto Progresso. E a gente deixa o convite para os amigos que quiserem prestigiar e convida a torcida e os interessados, porque o esporte é muito importante para nossas crianças e para a nossa cidade de Rio do Sul. Seria isso e eu muito obrigado. Vereador Nando. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora. Presentes aqui no plenário na noite de hoje, sejam todos bem-vindos. Boa noite também quem nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje faço uso dessa tribuna para falar ontem da votação que aconteceu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e uma proposta apresentada pelo deputado Gessé Lopes, do PSL, pelo fim do ponto facultativo na Alesc e também o fim do auxílio combustível, que hoje é gasto em torno de 38 milhões por ano. Infelizmente, dos 35 votos, somente 7 votaram a favor do corte dos privilégios para os deputados estaduais de Santa Catarina. Alguns mostraram que, na eleição, os discursos são diferentes das práticas após eleitos. Quando falamos que a política nova se faz com novas atitudes, esse é um exemplo claro de uma política antiga. Que as atitudes não estão sendo colocadas em práticas conforme os discursos em campanha. Temos alguns poucos deputados eleitos que realmente estão cumprindo com a palavra de fazer uma política nova. Precisamos torná-los mais fortes e, na próxima eleição, fazer com que esse número aumente. Aqueles que já estavam e se reelegeram, já vinham alimentando o sistema por estarem viciados. Outros que entraram tinham uma nova perspectiva, mas alguns já se contaminaram. A febre da eleição já passou, mas em qual for o partido, temos que avaliar as pessoas, seus discursos e suas atitudes. Acredito no movimento pela mudança do rumo da política no Brasil. Essa vontade é muito mais forte do que os interesses partidários ou pessoais. Esboça o interesse coletivo, pois está presente em muitos lugares, no pensamento e nas atitudes de pessoas que comungam desse mesmo objetivo. Essa mudança não será repentina, mas já se iniciou, e eu sou um soldado para que nas câmaras de vereadores, prefeituras, assembleias legislativas, Congresso Nacional e a presidência sejamos a maioria. Tenho falado que estamos em um novo tempo da política. Uma política de atitudes que devem ir ao encontro da população, ao encontro dos valores éticos e morais. E desse jeito que farei até o final do meu mandato. Eu acredito que podemos passar adiante essas atitudes. Com isso, no dia a dia, outras pessoas possam se unir a esse movimento. Pois para fazer parte dele, não precisa se vender por dinheiro ou por cargo. Não precisa fazer troca de favores. Não precisa ter o poder como principal fim. Só precisa priorizar o bem comum. Ter valores como honestidade, ser transparente, ter conhecimento e atitudes coerentes. Pois política nova se faz com novas atitudes.
uma boa noite, uma boa sexta-feira, uma boa final de semana a todos. Dá licença, senhor presidente, fazer uso da tribuna. Boa noite. Quero cumprimento o nosso presidente, a nossa mesa, a vereadora Zeli, os vereadores, o público aqui presente. Doutor Jair, nos honra aqui com a presença também. Aproveitando aí a presença já do doutor Jair falando, né, do grande trabalho do doutor Jair do grupo, da equipe de dentistas aí na nossa Secretaria de Saúde. A gente sabe que as atribuições de vocês são umas e vocês fazem muito mais quando chega um paciente lá necessitando de uma cirurgia, de um reparo, de uma outra situação, vocês acabam não deixando essa pessoa carente na mão e acabam fazendo muito mais do que a missão de vocês. É a paixão pelo que fazem e a paixão também pelo serviço público. O serviço dos dentistas aí na Secretaria de Saúde é um dos melhores da Secretaria. Cumpre ponto, cumpre horário, né? Fazem a coisa acontecer de fato. Isso é muito importante para nós. Um outro assunto também, rapidamente, hoje a gente precisa fazer esse comentário. Hoje foi montado a comissão aí para essa CPI, para nós apurar a irregularidade na Secretaria de Saúde. Agradeço aos vereadores pela honra aí de eu estar presidindo essa comissão, junto com o vereador Zanella, nosso vice-presidente, o Nando, nosso relator, o Herone, nosso membro aí também junto na comissão. E é um trabalho que a gente vai aí estar fazendo com a maior transparência possível aí para a comunidade estar acompanhando também. Provavelmente são reuniões que vão ser também passadas através aí das mídias sociais e a população vai poder estar acompanhando o nosso trabalho dentro da lisura, dentro da transparência, dentro da seriedade. Com certeza, o mais rápido possível, a gente vai estar entregando esse resultado para a população. Então, esse é o trabalho aí que a gente assume essa missão. Sempre é uma missão que deixa a gente sempre preocupado, né, quando você precisa fazer isso. Mas é um trabalho que nós temos que fazer, que é de fiscalizar. Não vamos aqui fazer juízo antecipado, né, só no final que a gente vai estar mostrando para a população o verdadeiro resultado. Então, a gente agradece aí, pedimos aí a colaboração também dos outros vereadores que não fazem parte dessa comissão, com ideias, com feedbacks, com orientações, né, presidente? Estamos aí abertos ao diálogo, né, e aberto também às sugestões e opiniões de vocês, e assim como também da comunidade, se tiver alguma sugestão que possa trazer para agregar e para somar, e para nós buscar aí a maior transparência possível nessa comissão, a gente agradece muito. Agradeço aí a oportunidade e, com certeza, aí vamos fazer um bom trabalho aí e apresentar para a população. Frisando também, né, mais uma vez aqui, esse trabalho que o Ministério Público está fazendo. É um trabalho que ele já iria estar apurando esses fatos. Mas nós, a comunidade, também exige de nós um posicionamento e nós não poderíamos se omitir perante essa situação, então nós encaramos esse grande desafio aqui também. Uma boa noite, obrigado. Vereador Sargento James. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, vereadora, as pessoas que nos prestigiam, sejam bem-vindos. A você que nos assiste pelas redes sociais, meu boa noite. Tenho aqui uma situação para conversar com os senhores, até porque entrou hoje à tarde na nossa secretaria aqui do Legislativo, né, uma abertura de crédito no valor de 12.700.000, referente por conta de tendência de excesso de arrecadação referente ao potencial de arrecadação com tarifas devido à municipalização do sistema de capitalização e distribuição de água de Rio do Sul. Basicamente, de forma lúdica,
duas pessoas se conhecerem, né, um homem e uma mulher, pela internet, e já quererem acertar o sexo do filho. É basicamente isso, de forma lúdica. Porque você que está nos assistindo talvez não está entendendo o que significa isso. A Prefeitura Municipal vem se mostrando muito forte numa tendência de municipalizar a água do município de Rio do Sul, ao qual é prestado pelo Estado de Santa Catarina. Tem lá suas deficiências. O governo iniciou um novo trabalho a partir de janeiro de 2019. Não está nem com 6 meses de trabalho. Estão buscando fotos de 2, 3 anos atrás, divulgando em mídia sobre a parte de sucateamento do maquinário da própria Casan, e eu aqui quero fazer referência ao maquinário da Secretaria de Obras, o local onde eles estão, como os funcionários lá têm que viver o dia a dia, né, naqueles ranchos que já estão, alguns caibros caídos, sem telha, e lá tem que passar de forma desumana para poder trabalhar na Secretaria de Obras. É com esse maquinário que nós vamos atender ao município de Rio do Sul. Eu recebi hoje documentos da Casan, referente aos pagamentos dos tapa-buracos, porque a Casan é responsável para fazer o conserto. Ela abre o buraco na rua, é feita a medição por pessoas do Executivo e recebem esse dinheiro para o fechamento. Nós temos locais de mais de 8 meses que já foram pagos, os buracos ainda estão para ser fechados, e o município quer municipalizar a Casan. A população lá acredita que a responsabilidade de fechar é da Casan, e não é, é do município. Quando talvez isso estiver funcionando com mais qualidade, que o fechamento aconteça aí, a exemplo da SC Gás, que passou aí pelo nosso município, foi um serviço de qualidade, foi feito valas, buracos, foram colocados lajotas provisoriamente, e no período correto vieram e colocaram a emulsão asfáltica. Os concertos onde é feito pela SC Gás são exemplos. Você nem sente o solavanco no carro. Compensação, os outros que é feito por nós, né? Fica aí você que é de casa, que passa com o seu carro todo dia, né, para avaliar a qualidade do serviço. Então, eu acho que é uma coisa muito nova, né, para já estar querendo abrir de forma inconsistente um crédito de 12.700.000, querendo, no segundo momento, jogar para essa Casa Legislativa a responsabilidade que estão perdendo 12.700.000 por culpa dos senhores, vereadores e eu. Então, não é assim que se joga, não é assim que se trabalha com gestão de pessoas. Primeiro se faz o levantamento, que é o que o Ministério Público está fazendo, para verificar tudo que possui, deixa as coisas acontecerem passo a passo. Hoje tivemos a visita da secretária da Assistência Social aqui nesta casa, todos nós estávamos presentes, com o sistema, né, latifundiário para melhorias, casas para pessoas de baixas rendas, e é demorado para fazer o processo. Quem sabe que essa força, né, essa força que está acontecendo para municipalizar a água no município de Rio do Sul, não possa estar sendo investida nesses tipos de programa, que às vezes demora um ano e meio, para poder subir um projeto, e muitas vezes nós temos que fazer correções para que você lá na comunidade seja beneficiado. Nós temos é que verificar como anda a rapidez com a municipalização, que não faz nem 10 dias que nós estivemos numa reunião com o prefeito, e a documentação já está aqui em cima, e estamos aguardando uma reunião já há mais de 8 meses, referente ao trabalho que tem que ser feito com os fiscais do município, com enfermeiros, auxiliares de cozinha, a criação do instituto. Isso tudo daqui a pouco vai bater aí na porta. Isso tudo demora um ano. E aqui eu estou vendo que está muito rápido. Talvez algumas secretarias deste governo deveriam tomar de exemplo o que está acontecendo, né, com a municipalização, a rapidez, a agilidade. De aí, doutor Zanella, quem sabe o jurídico do nosso município não pode ser ágil assim com as outras coisas também que nós estamos aguardando, né? Não custa nada. Então fica a indignação desse vereador. Eu acredito que, se há uma possibilidade de municipalizar a água da Casan, tem que ser feita de forma coerente, ouvindo os dois lados, ouvindo a comunidade, nem audiência pública vai haver. Até porque já nos mandaram esse recado. E quem é o principal interessado são as pessoas que moram em Rio do Sul e que utilizam essa água. E não quem vai ser o presidente dessa terceirização, qual é o grupo que vai trabalhar, e quem que vai ser o manda-chuva
para tocar a parte financeira e o desenvolvimento da cidade de Rio do Sul. Nós estamos, talvez, aqui, numa situação dessa, vendo uma inversão, numa ação irresponsável, ao meu ver, pelo meio que está acontecendo e como está sendo feito. Vamos esperar primeiro essas duas pessoas que, quando eu iniciei a minha fala, se conhecerem, trocarem ideias, se apaixonarem e, quem sabe, no futuro terem um filho. Não querer adivinhar o sexo do filho se só se conhecer ainda pela internet. Obrigado a todos e boa noite. Vereador Maicon Coelho. Quero cumprimentar nosso presidente, Marcão, mesa, todos os vereadores, vereadora, público aqui presente nesta casa, todos que estão acompanhando nós pelas redes sociais. Hoje, um dos papéis importantes do político é informar a população o que está acontecendo na nossa cidade. Esse trâmite, essa história entre a Casan e a municipalização da água aqui na nossa cidade de Rio do Sul, a população tem que estar ciente, porque muitos fatos estão acontecendo, como justo aqui o sargento James citou aqui na tribuna também. Positivo ou negativo, a gente já ouviu a Casan, a gente analisou, tiramos nossas conclusões, estamos cientes que a casa agora está bem técnica, muito diferente que antes, que era um órgão bem político, então ficamos no aguardo. O tempo é curto, a gente sabe, como o sargento já me citou aqui, 6 meses, para começar uma execução e acontecer algo na nossa cidade. Então, a gente acredita nesse órgão, nesse novo governo, mas o que eu venho aqui citar nessa tribuna, referente a essa situação entre a Casan e a municipalização, são alguns fatos que estão acontecendo. Referente a um convênio, convênio número 813 de 2019, a Casan apresentou esse convênio à Prefeitura de Rio do Sul. Um investimento de 6 milhões, quase 7 milhões de reais de investimento, já mostrando o resultado. Sabendo que a Casan, ela já assumiu o erro do pouco investimento na cidade de Rio do Sul. Atrasado, nós temos tubulação da década de 70, não era nem nascido ainda. Alguns problemas que estão causando, principalmente, o rompimento. Enfim, o que me chamou a atenção aqui também nesse assunto é referente ao bairro Canoas. Eu não quero aqui dizer que o serviço do vereador entra na parte da execução, e sim pedir e cobrar e conversar. Por isso que a gente está tendo um entendimento entre a Casan e a Prefeitura e o Legislativo. Isso é uma cobrança muito grande minha, a falta de diálogo e conversação para que nós podemos construir algo que tenha sucesso, porque assim vai ficar bem difícil. É um processo grandioso, pode ser positivo como pode ser negativo. O governo do Estado já impôs a Casan que mostre trabalho e a Casan já assumiu os seus erros e está mostrando aqui, nesse convênio, um investimento de quase 7 milhões, que contemplaria 4 ruas. O que me chamou atenção, que é uma cobrança minha, um pedido meu, eu não posso entrar na área da execução, a Dom Pedro II e a Rua Princesa Isabel, que são bairros hoje que têm um fluxo intenso de carro, muito grande, um comércio ali de pessoas trabalhadoras que estão lutando, e até agora no bairro Canoas não aconteceu nada de contrapartida. Aqui nós estamos falando apenas de uma assinatura. Para que aconteça, essa assinatura não foi assinada pelo prefeito da nossa cidade atualmente. Então, ficamos no aguardo agora de uma resposta, e eu queria falar para a população, principalmente do bairro Canoas. Tem mais 2 ruas aqui que são contempladas. São ruas Cantagalo, uma, e a Imperatriz Leopoldina. Então, aqui fica bem claro, né, nas cláusulas desse convênio, esse investimento, que seria o recapeamento, né, e também a parte toda da tubulação ali, que é muito antiga história, porque mudou o trânsito. Hoje está passando caminhões. Mais um recado aqui que eu já pedi mais uma vez, referente a caminhões que estão passando na Dom Pedro II, na Rua Princesa Isabel, com excesso de peso, que não comporta nem mesmo
é as construções, está trazendo problema para as construções, e até agora também não vi nenhuma ação que possa resolver. Eu estou avisando uma coisa, a partir que um caminhão com excesso de peso, excesso de velocidade, que estão passando durante a noite ali, fizerem uma besteira, tem casa que vai desaparecer que nem papel ali. Então, isso é uma coisa que eu venho trazer aqui, o assunto de grande importância, principalmente para o bairro Canoas. Então, eu fico assim, e agora, né, população? Fica vocês avisados referente ao dinheiro. Falta assinatura, não foi assinado. A prefeitura vai executar? Até então era uma promessa, agora tem como acontecer. Bairro Canoas tem como acontecer. Agora, eu não vou prometer, não gosto de prometer como eu não prometi nem na minha campanha. Se eu pego, eu falo e faço. Promessa não é comigo. Então, a Casan, com planejamento, orçamento e o convênio. Agora falta a assinatura para a execução do convênio. O tempo aqui, Sargento James, eu não li a partir do tempo, mas é a partir da assinatura, tem um tempo nas cláusulas para execução, regido, né, referente a algumas cláusulas aqui, referente a penalidades, rescisão do contrato e do prazo de vigência. 600 dias. Será contrato a partir da data da assinatura do presente convênio. Este prazo poderá ser prorrogado na ocorrência de uma das hipóteses elencadas nos artigos. Isso é conforme se não for cumprido algum dos anexos. Vereador, se me permite uma parte, Sim. vale a pena salientar que esse convênio não é de agora, deve estar mais de meses ali embaixo no poder do Executivo, segundo o sargento. A informação que se tem é que está desde janeiro para colher a assinatura do Mas, prefeito. mas isso tudo é por quê? Por causa da situação da municipalização, aí não quer aceitar mais obra nenhuma, e quem perde quem é? A população. Eles não estão ali para gerir municipalização ou não, eles estão ali para atender a população. Então, conte comigo nessas cobranças, senhor vereador. Obrigado. Então, um ponto bem inicial para encerrar aqui a minha fala. População, aqui estava o convênio para execução, somente uma assinatura. Então, já poderia ter acontecido. Então, agora fica o compromisso do Executivo. Não pode ser promessa, tem que ser execução. Bairro Canoas, bairro Cidade. Obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Marcos Anis. Declino. Vereador Zanella. Boa noite, povo de Rio do Sul, senhor presidente, senhores vereadores. Eu vou usar a tribuna o senhor sabe que eu acho que eu não fiz nenhuma indicação, não. Devo ter feito 2 ou 3 indicações ao longo desses 2 anos e 6 meses. Exatamente por isso, vereador. Porque me parece um desperdício de energia, tempo. Mas me comprometi com um morador da cidade, que me pediu para falar disso, e eu confesso aos senhores que não consegui. Ele me falou isso na tarde de ontem, e não consegui. Eu liguei para o secretário, ele está viajando, o secretário de Planejamento, sobre a Rua Maranhão, que é uma rua central da cidade, vizinha ao que vai ser novo Fórum da Justiça Estadual, vizinha ao atual Fórum do Trabalho, vizinha a uma escola, que ainda é uma rua de estrada de chão, de barro, que é um planejamento de fazer ligação da Rua 15 com o morro, né, com o Alto da Boa Vista, e só que está lá, ainda, em estrada de chão. E faço essa menção a essa estrada, tentando, se alguém do Executivo está nos ouvindo, que dê uma resposta para a comunidade local, que eles queriam fazer pavimentação subsidiada lá, e não conseguiram, até por conta creio eu, do sem número de ruas da cidade, moradores da cidade, que querem também fazer pavimentação subsidiada. Mas o fato é que aquela rua é central e ainda é uma rua de barro. E falo nesse assunto, trago essa, vamos dizer, entre aspas, indicação dos moradores da Rua Maranhão, para remeter a minha fala, de novo, aos motivos que me trouxeram a essa condição de vereador. E vou falar nisso, mesmo lembrando o sábio de Sodoma e Gomorra, que falava o tempo todo, mas no final só falava para que soubessem que ele não mudou, não porque ele quisesse mudar alguma coisa. Eu ainda tenho esperança de mudar alguma coisa.
E falo nisso porque o que o movimento, o vereador Nando acabou de usar a tribuna para falar em nova política, novas transformações, o que o movimento dessa nova transformação que se vê em cenário estadual, nacional, quiçá local, é vinculado ao dinheiro. O vereador voluntário veio para essa casa dizer que a gente pode fazer política sem fazer da política uma profissão e sem vincular com dinheiro. Pois bem, a Rua Maranhão está daquele jeito por falta de dinheiro público. Se vocês olharem, eu fiquei de novo estarrecido com o relatório atuarial do FAP da nossa casa, que remete a um déficit que tem que ser suportado pelos cofres públicos de 15 milhões de reais. Agora apreciado em 31 de dezembro de 2018. Sabe-se lá como é que vai ser no final desse ano. Por conta de um quadro previdenciário de 1.889 contribuintes, quer dizer, 1.839, 415 já aposentados e pensionistas e 1.440 ativos. Aquela reunião que foi feita aqui nessa casa executiva me remete, e eu falei para o pessoal do RH e da administração, isso é uma bola e uma roda que nunca vai conseguir parar de girar, enquanto não se pensar num Estado menor, num Estado que não remunere vereadores em cidades como a nossa, num Estado que não reduza e que não corte na própria carne, porque só assim nós vamos conseguir tirar um pouco do dinheiro público esse gasto no meio das coisas. E estou falando nisso porque lembrei esse número, só para dar um número, mais um número, que nos conduz ao estado de coisas que a gente tem no Brasil hoje. Para voltar a falar de Casan. A gente vai falar muito de Casan. Hoje eu não deveria falar de Casan porque minha água foi cortada. Eu esqueci de pagar a fatura de fevereiro e nas faturas não vinha menção. Nessa que eu peguei ontem veio, mas eu não consegui pagar. Cortaram minha água. Eu devia falar mal do Casan. Não tem como, porque a Casan, assim que eu pago, ela vai lá e arruma. Foi uma falha minha. Mas o fato é que eu tenho que reiterar aqui para os senhores, e penso que os senhores deveriam reproduzir essa fala. É a minha impressão, ninguém precisa concordar com ela, mas eu penso que o sistema, e aí quando eu falo sistema eu remeto ao mecanismo, se ninguém viu a segunda temporada da série, é bom a gente rever, para a gente ver como é que as coisas aconteceram na Lava Jato, mas o mecanismo é esse que faz eleições em 2 em 2 anos. O prefeito assumiu em 2017, e durante todo aquele ano, e 2018 também, e eu falei para muitas pessoas que cobravam postura da gente em algumas coisas aqui, falei para o vereador Fernando, e mencionei isso quando disse semana passada sobre a TPD, nós temos que dar um crédito para ele arrumar a casa e fazer as coisas funcionarem. Pois eu insisto que se a gente falar agora em municipalizar, com um governo do Estado com 6 meses de mandato, dando sinais de que está mudando de postura e mudando de prática. Por quê? Porque, no final das contas, a reforma administrativa, nem falou da MP ainda, a reforma administrativa estadual foi aprovada por unanimidade dos deputados. Unanimidade dos deputados votantes. 5 não votaram, mas os 35 que foram lá na LESC votaram. Lamentavelmente, não votaram outras, que ainda precisam sentir que a população que vai para as ruas no domingo, e eu acho que todos nós deveríamos ir, por mais que os políticos não sejam bem-vindos nesses movimentos, acho que a gente tem que ir para sentir a impressão e a vontade popular que eles querem transformação, e a gente tem que estar apto a ouvir e fazer o possível para transformar. É claro que a gente não consegue, talvez tenhamos muito para fazer, porque muito foi feito em sentido contrário, de um Estado gigante, paternalista, e que beneficiava quem estava no meio, desde que Tomé de Souza criou o primeiro gabinete lá em 1550. Estar dentro do governo é usufruir das benesses do governo. Pois é esse exemplo que nós, com o nosso movimento, queríamos mostrar, que é possível fazer diferente. E é por isso que eu falo, quando a gente ainda luta para acreditar em transformação, o recado que vem sendo dado pelo governo estadual e também pelo governo federal, o fato dele não ter nomeado ainda o chefe da SPU em Floripa, vou falar para os senhores, num primeiro momento parece que as coisas não andam, travam, mas me remete a uma conduta, por mais que o presidente possa, e talvez deva, ser considerado boquirroto e com os seus filhos também, mas o fato é que falam demais e tweetam demais, só que tem valores, princípios e norte que, a meu ver, estão sendo observados. Ele não nomeou ninguém para a SPU, por quê? Porque não quer negociar cargo com voto, pelo menos essa justificativa, mas o fato é que não nomeou ainda, e a reforma ainda pode vir a acontecer. Paulo Guedes, e que é uma sumidade na sua área, defende muito isso, que os valores e os compromissos do governo federal vêm sendo mantidos.
Se vai ser verdade ou não, só o tempo não vai nos dizer. Mas é por isso que, quando a gente fala em municipalização de Casan, a gente tem que dar tempo ao tempo. Fazer as coisas dessa forma. Se a gente deu crédito para o Executivo Municipal, ele tem que dar o mesmo crédito para o Executivo Estadual. É assim que eu penso, é assim que eu vou proceder, até por uma questão de coerência. Boa noite a todos e um bom fim de semana. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Momento da presidência. Em nome do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Sargento James, reforço o convite à comunidade para participar da audiência pública para apresentação e discussão do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019, que será realizada no dia 27 de maio de 2019, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal. Convido para que faça o uso da tribuna a senhora Débora Weber de Ávila, coordenadora da Agência de Rio do Sul, do Centro de Integração Empresa-Escola, para a apresentação institucional, bem como do relatório de atividades da entidade do ano 2018, pelo tempo até de 15 minutos. Boa noite a todos. Em nome do CIEE de Santa Catarina, cumprimento o presidente, senhor Marcos Anis, demais vereadores e a população presente. Inicialmente, eu quero agradecer o espaço disponibilizado para que, ainda de forma sucinta, a gente possa apresentar um pouco das atividades que o CIEE desenvolveu no ano de 2018 aqui no município de Rio do Sul. Inicialmente, quero pedir, então, para reproduzir um vídeo institucional que apresenta um pouquinho da entidade. Desenvolver pessoas, criar oportunidades, fortalecer empresas e transformar vidas. O Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE Santa Catarina, é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos que capacita e insere jovens ao mundo do trabalho. Uma história construída há mais de 30 anos com ética, credibilidade e responsabilidade. Com programas de estágio e aprendizagem, o CIEE abre caminhos e possibilita que milhares de jovens construam seu futuro com dignidade. As empresas parceiras do CIEE ganham força para crescer, descobrem novos talentos e transformam a desigualdade social em garantia de direitos e desenvolvimento profissional para todos. Presente em todo o território catarinense, o CIEE integra caminhos e conecta os que procuram uma oportunidade aos que buscam talentos. As empresas parceiras do CIEE acreditam que a educação é um investimento produtivo e de retorno garantido. CIEE de Santa Catarina. Oportunidades que transformam vidas. Então, como podemos observar no vídeo, o CIEE é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos que capacita e insere adolescentes no mercado de trabalho. O CIEE atua aqui em Rio do Sul, com agência física localizada na Rua Marechal Rondon, aqui no Jardim América, e atendemos 29 municípios da nossa região. Hoje nós contamos com uma equipe de 5 profissionais, uma coordenadora, uma assistente social, uma auxiliar de atendimento, uma auxiliar administrativo, também a orientadora de aprendizagem. Nós disponibilizamos aí nas suas mesas o relatório de atividades do CIEE do ano de 2018 a nível estadual, mas eu vou trazer um pouco dos dados aqui da nossa cidade, os dados de Rio do Sul. Quando eu falo que o CIEE insere jovens no mercado de trabalho, esse processo ele acontece por meio de 2 programas, o programa de estágio e o programa Jovem Aprendiz. Em determinado momento na história do CIEE, durante a inserção desses jovens no mercado de trabalho, observou-se que esses jovens não estavam preparados para uma entrevista, como se comportar, o que falar durante uma entrevista de trabalho, e não tinham noção sobre as rotinas básicas de uma empresa e sobre o mundo do trabalho. Pensando nisso, o CIEE desenvolveu 2 projetos
que são as oficinas socioeducativas, com duração de 2 horas, e o programa de iniciação ao trabalho, que a gente chama de PIT, com carga horária de 60 horas. No ano de 2018, aqui em Rio do Sul, o CIE de Rio do Sul desenvolveu 12 oficinas. Destas 12, 6 em Rio do Sul, com atendimento a 65 adolescentes. Esses adolescentes foram encaminhados da rede socioassistencial e algumas dessas oficinas foram realizadas dentro do CASEP. Já no PIT, formamos 2 turmas, destas 2, uma em Rio do Sul, com carga horária de 60 horas, também com adolescentes encaminhados da rede, foi uma parceria que a gente fez com a Secretaria de Assistência Social aqui do município. Ambos os cursos possuem certificação e são disponibilizados de forma gratuita para os adolescentes. Vou trazer um pouco dos números dos adolescentes que efetivamente conseguiram acessar uma vaga no mundo do trabalho. Tivemos aqui em Rio do Sul, no programa de estágio, 212 estudantes. No programa Jovem Aprendiz, 76 jovens entre 14 e 24 anos. E um total, somando os 2 programas, 288 jovens que tiveram a oportunidade de transformar suas vidas. E falando em transformação de vida, e para que a gente possa transmitir isso para vocês também, a gente convidou o Herbert, que é um jovem aprendiz do CIE, para contar um pouco desse sentimento que ele tem em relação ao programa e o que mudou na vida dele. O Herbert procurou o CIE em outubro do ano passado, né? Ele foi no CIE acompanhado do irmão, acompanhado de uma conselheira, fez o seu cadastro. A Ana, que estava atendendo ele no dia, né, Ana? E um moço muito tímido, quieto, né, não falava nada, cabeça baixa. Ele só espiava assim por baixo da touca e não falava uma palavra. Aí a Ana perguntou para ele, Herbert, aonde tu se imagina trabalhando, o que tu gosta de fazer? E ele permaneceu calado. O irmão dele interviu e disse assim, moça, a gente só quer uma oportunidade para o Herbert, não interessa onde, a gente precisa ocupar a mente desse menino e diminuir o tempo ocioso dele na rua, para que ele tenha uma ocupação. E, a partir disso, a gente iniciou uma busca de vagas para o Herbert, e, mais ou menos uns 30 dias depois, a gente encontrou uma vaga que acreditava que se encaixava um pouco no perfil do Herbert, entramos em contato com a família dele, e a família, no momento, tinha informado que ele estava sobre cuidados do lar da menina, entramos em contato com a equipe do lar, que prontamente nos auxiliou no processo de documentação, e, em novembro do ano passado, então, o Herbert iniciou no programa Jovem Aprendiz, na Fundação Cultural aqui de Rio do Sul, né? Nesses aproximadamente 6 meses, é notável a transformação do Herbert, tanto que o menino, há 6 meses atrás, nunca estaria aqui, né, para falar no microfone. Ele tem apresentado um desenvolvimento, uma transformação muito gratificante. Então, eu vou pedir para o Herbert falar um pouquinho para vocês desse sentimento que ele tem vivido. Primeiramente, boa noite a todos e quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Bom, como eu sou um pouco tímido, eu não sei falar, então eu vou ler um papelzinho que eu escrevi hoje no meu trabalho. O CIE me ajuda a realizar e entender trabalhos em equipe, conhecer pessoas novas e fiz muitas amizades legais que eu nem imaginaria conhecer na minha vida. No CIE, realizamos trabalhos muito interessantes e me ajudou muito na forma de agir e desenvolver minhas atividades no trabalho. Antes eu não trabalhava e não tinha nem ideia de como era trabalhar. Hoje, realmente, tenho trabalho na Fundação Cultural de Rio do Sul e agradeço muito ao CIE e todas as funcionárias e coordenadoras pela oportunidade que me deram. E é isso. Obrigado a todos. Eu sempre me emociono quando eu falo deles, porque realmente para nós é muito gratificante, né, Herbert? É uma transformação muito grande. Hoje o Herbert já está de volta para a família, né? E já está aí no mercado de trabalho atuando. É isso que a gente busca, né, todo dia, é isso que nos motiva.
E, ao mesmo tempo que a gente fica orgulhoso pelos dados apresentados do ano de 2018, a gente se sente na obrigação e na responsabilidade, né, de que ainda temos muito que fazer. No banco de dados do CIE, nós temos ainda 1.200 adolescentes esperando por uma oportunidade. E para que o CIE consiga continuar desenvolvendo esse trabalho, disponibilizando essas oportunidades, a gente conta muito com o apoio da população, com o apoio das empresas, e queremos contar também com o apoio dessa casa na divulgação dos programas, no encaminhamento de adolescentes e na sensibilização das empresas para que elas possam abrir suas portas, né, disponibilizar uma vaga para essa juventude que tanto precisa de uma oportunidade. Quero agradecer também a equipe do CIE de Rio do Sul, que está aqui presente, que diariamente se dedica, né, com muito carinho, acolhe esses adolescentes lá na nossa agência. E fica o convite para os senhores conhecer o nosso espaço, conhecer nossa agência. Nós temos aula quase que diariamente, então esses aprendizes, eles atuam na empresa desenvolvendo uma carga horária prática, e em alguns momentos eles estão no CIE realizando uma carga horária teórica. Eu tenho certeza que eles vão gostar muito de trocar algumas experiências e algumas ideias com vocês, então fica o convite se alguém quiser conhecer nosso espaço e visitar os nossos adolescentes. No mais, agradeço novamente, né, a disponibilidade do espaço e do tempo para que a gente possa trazer, né, e prestar conta do que foi realizado aí no ano. Então, em nome do CIE de Santa Catarina, muito obrigada. Débora, nós que agradecemos por esse excelente exemplo que desse aqui, toda a equipe do CIE, e ao Herbert, parabéns, Herbert, pelo esforço também, pelo teu esforço de querer ajuda. Parabéns, Débora, e essa casa sempre está à disposição. Muito obrigada. Ordem do dia. Projetos. Proposta de emenda 21/2018, PLO 37/2018, PLO 22/2019. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura dos pareceres dos projetos constantes na ordem do dia. Projeto de emenda 21 de 2018. Autor Marcos Saves Anella. Emenda. Assunto da emenda. Ano ao projeto de lei ordinário 37 de 2018. Emenda. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 37, de 29 de março de 2018, que altera dispositivos do artigo 6º da lei número 5.796, 19 de dezembro de 2016, que consolida a legislação municipal referente ao sistema viário. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. A proposta de emenda vem modificar todo o objetivo do projeto de lei número 37. O projeto de lei busca maior transparência e participação dessa Casa de Leis, fazendo com que o Executivo Municipal tenha que apresentar projeto de lei juntamente com estudo técnico e exposição de motivos para apreciação dessa casa, quando for aumentar ou substituir vagas de estacionamentos rotativo, o que não ocorre hoje. Com a emenda, o projeto regride ao encontro do que é atualmente apenas havendo a divulgação, o que hoje pode ser solicitado por pedido de informação. Mesmo sendo legal e constitucional, o que deve ser analisado por essa comissão, o mérito deve ser debatido com exaustão. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo com ressalvas. O parecer está revestido das suas formalidades legais. Rio do Sul, 23 de abril de 2019. Relator, vereador Fernando César Souza. Votaram a favor os vereadores Marcos Saves Anella, Mário Sérgio Stramoski, Maico Coelho, Heirônio Francisco da Silva e Fernando César Souza. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. A presente emenda devolve a competência para a delimitação das vagas na área azul ao chefe do Poder Executivo, mediante decreto regulamentador exigindo estudo técnico prévio. A alteração proposta pelo vereador autor mantém a pertinência temática do projeto original,
mantendo a delimitação dos locais de estacionamento de área por decreto do chefe do Poder Executivo. Salienta-se que o Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Rio do Sul, em seu parecer, analisou que a matéria é legal e constitucional. Sendo assim, concluo a presente matéria ser revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação. Rio do Sul, 14 de fevereiro de 2019, relator vereador Carice Salvo Giacomini. Votaram a favor a vereadora Zeli e os vereadores Marcos Salvo Zanella, Maicon Coelho, James Ides da Silva e Carice Salvo Giacomini. Coloco a proposta de emenda 21/2018 em discussão. Só para reforçar, a gente já falou disso segunda-feira, mas me ocorreu aqui o seguinte. É que eu peço que os senhores não entendam isso como uma crítica a qualquer um dos senhores. Nós estamos de passagem. Em 2020, não seremos mais nós. Vai vir, com certeza, requerimento... Já vem, o Executivo recebe, volta e meia, solicitação de extensão ou de restrição da Zona Azul, o que implica em delimitação de vaga, que é o objeto do projeto e da emenda, delimitar as vagas. Ocorre que essa decisão do Executivo ela é pautada por planejamento, se vai ter mais estacionamentos perto. O Executivo tem muito mais informação para tomar esse tipo de decisão do que o Legislativo. Vier para cá, vai vir o quê? Vai vir, eu tenho um monte de conhecido na Bela Aliança, que hoje não tem Zona Azul. Volta também, alguém me pede. Eu falo, eu não tenho mais nada a ver com isso, em qualquer sentido. Primeiro que o vereador não se mete, eu não tenho mais nada a ver com o negócio lá. Mas o fato é que, lá hoje, a Bela Aliança está toda tomada de carros estacionados desde o início da manhã, que ficam lá o dia inteiro, de gente que trabalha por aqui. Aí vem um cara da Bela Aliança que é conhecido, pede para a gente voltar a lei, vai vir alguém que é conhecido de outro pedir para não colocar. Enfim, a gente vai trazer para essa casa uma discussão exclusivamente de vontade de particulares. A gente não vai ter o conhecimento técnico, as informações, os planejamentos do Executivo para decidir. Eu penso, e é por isso que eu fiz a emenda, que só decidir por lei... quem tem que mandar a lei específica vai ser o Executivo. Correto. Mas a decisão de aprovar ou não a lei é dessa casa, sem substrato técnico. Eu penso que exigir do Executivo que só amplie ou restrinja mediante um estudo técnico é o que a gente melhor pode fazer. Porque, para evitar o que aconteceu com o Aristilano Ramos, por exemplo, que levou até o fim e ninguém sabe qual a razão técnica, a não ser, talvez, a vontade de algum agente. Na realidade, foi por isso que eu fiz a emenda e é por isso que eu fiz mais essa defesa, só para deixar bem claro o meu ponto de vista. Senhor presidente, vereador Zanella, a gente já abriu essa discussão na segunda-feira, onde foi feito o pedido de vistas. Só eu quero reforçar agora, em cima do meu projeto, que, infelizmente, o meu projeto depende do seu, que caso venha a ser aprovado a emenda, cai por terra o projeto apresentado de nossa autoria. O nosso projeto, eu quero reforçar o que eu já falei na segunda-feira, é a mesma situação, é a mesma situação da emenda do senhor, mas que, além do estudo técnico, precise ter lei específica e ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Vejo que não será mais útil 10 cabeças pensantes ou 10 cabeças pensando do que hoje o prefeito fazer e ter a autonomia de fazer via decreto e faz do jeito que ele acha que deve ser feito, que vou reforçar novamente o que eu falei na segunda-feira aqui, que essa Casa Legislativa, todos os senhores foram julgados na rua pela população, pela aprovação do aumento de vagas da área azul, ou do estacionamento rotativo de Rio do Sul, sendo que não passou em inúmero momento esse projeto de lei por aprovação ou apreciação dessa Casa de Leis. Vejo que o projeto que nós apresentamos, o 37, ele vem ao encontro
de uma responsabilidade, mais uma responsabilidade, diante de todas que nós assumimos durante campanha ou após que nós fomos eleitos, nós temos as nossas responsabilidades aqui nessa casa, é mais uma que nós temos que ter. Eu defendo que o meu projeto ele seja aprovado e a emenda do vereador Zanella a gente rejeite devido a essa situação, que a emenda do vereador Zanella, o executivo apresenta o estudo técnico e nós só apreciamos, não votamos. O projeto que nós apresentamos, o executivo apresenta o estudo técnico e mais lei específica para aprovação dessa casa. Só para finalizar e deixar claro, é que aí, com o seu projeto, mesmo que o estudo técnico viabilize o projeto, né, restringe ou amplie, vai depender da vontade política, da vontade dessa casa. Mas, desculpa, senhor presidente, vereador, o senhor há de concordar que, independente executivo ou legislativo, também, o executivo também pode partir de vontade política? Entendeu? Sim. Seu presidente, eu também sou obrigado a me manifestar nesse assunto específico. Eu fui a pessoa mais inocente quando eu fui defender, vereador Nando, essa questão da área azul. Eu fui totalmente inocente porque era um apelo popular, era a população toda indignada com o estacionamento rotativo, e eu disse, não, eu vou mexer nisso. Pior coisa que eu fiz. Porque você não consegue agradar todo mundo. Mas o que mais a população pedia era fracionamento. Fracionamos o estacionamento rotativo para 30 minutos. Aí foi feito esse fracionamento. Algumas coisas não foram cumpridas, né, que seriam vagas brancas aí para as pessoas que fossem rapidamente fazer uma compra. Então, eles poderiam estacionar nessa vaga branca para comprar e não precisar pagar o estacionamento rotativo. Nós tínhamos, então, de 1 hora nós passamos para 30 minutos e mais as vagas brancas para fazer a compra rápida. Fizemos também a alteração para você fazer a tua defesa da multa de 7 dias para 15. Não, a minha primeira intenção, e foi na reunião pública, eles pediram mais prazo, 60 dias, mas não foi possível por causa da lei. Você tem que passar informação para o DETRAN, e aí você tem um máximo de 25 dias para passar, porque é um absurdo as multas que nós temos hoje. Nós tínhamos lá, no ano de 2016, 60 mil multas. Isso aí estava comprometendo a maioria dos motoristas, né, com os pontos na carteira também. Não era só o dinheiro que tirava do bolso. Estendemos para essa regularização para 15 dias. Isso num debate amplo aqui. Isso aconteceu nessa casa que era o maior pedido da população. Aí o que aconteceu? Foi para o executivo, o 30 minutos aumentaram para 1 hora, e aí depois ficou a culpa dos vereadores aí pelo aumento de vaga, o aumento de valor, né? E nós pagamos um preço caro por isso, e daí, politicamente, quem tem interesse pega e desce a ripa e a lenha em nós. Mas não tinha outra coisa para fazer. Por isso, eu pensei muito essa semana, né? A proposta do Nando muito boa, mas, é um assunto, uma seara que eu não gostaria mais de dar o meu pitaco, deixar aí para o executivo, ele que resolva, porque ele tem o direito de aumentar preço, tem o direito de várias situações, né? O que eu penso realmente que trazer para nós uma responsabilidade que o executivo tem que arcar com as consequências, porque ele é o executor desse sistema também. É uma situação vereador Nando, que eu peço consideração, né? Mas uma opinião minha devido ao que eu passei por querer melhorar para a população a questão do estacionamento rotativo. Presidente. Sim, Carizo. Na prática, todos os vereadores aprovaram os 2 projetos nas comissões, né? E só um vai ter validade. Pelo que eu conheço de Rio do Sul, das pessoas que enfrentam os problemas, eu acredito que a do Zanella é um pouco mais coerente. Uma responsabilidade muito grande vir para essa casa. Por quê? Não sei se eu entendi direito. O projeto do Fernando é o seguinte: o executivo manda para casa,
para essa casa. E tentando liberar 10 vagas para a Rua 15, 10 para... Não é a bairro Bela Aliança, já ficou a Alameda Bela Aliança, que o Marcos Zanella falou. E assim por diante. Ô Zanella, esse projeto do Fernando, essa casa poderia liberar para 2 ruas e para 2 não, então? Vai depender como vem o projeto de lei do Pois Executivo, né? É meio confuso isso, Tu não né? tem como aprovar parcialmente o projeto de lei. É só se eles mandassem várias leis, né? Uma lei 1 aumenta tantas vagas, e a lei 2, mas eu acho que isso vai ser um... Mas tá, tudo bem. Eu sou a favor da lei do Zanella, e deixar para o Executivo determinar o que ele vai fazer e ter a responsabilidade perante a sociedade. E nós cobrarmos o estudo técnico. Obrigado. Bom, vereador Zanella, entendo a sua emenda, é louvável, mas como o vereador Fernando falou, nós somos cobrados. Eu vejo que tem que trazer aqui para essa casa. E aqui eu hoje estou à frente como presidente, mas o próximo presidente que virá, ele pode contratar um engenheiro para fazer esse estudo. Então, acho que pode sim vir para essa casa, para nós estarmos fazendo esse estudo mais detalhado para a população rio-sulense. Senhor presidente, só rapidamente também. Eu também concordo, eu acho que trazer mais essa responsabilidade, depois essa questão do estacionamento é muito polêmico. Nossa, de qualquer forma que faz, não está bom, né? Porque a gente sempre vai agradar a um e desagradar o outro, né? Então, é uma coisa muito complicada, tem que ser um estudo mais técnico, né? Então, acho que quem tem que, já que é o Executivo que vai executar, ele que assume esse compromisso, então a gente vai aprovar o que vem lá. Então, Nando, dessa vez, né, eu vou ficar com a emenda do Zanella. Senhor presidente, o que fica garantido aqui é a questão do estudo técnico, isso que é interessante, né? Nos dois se garante isso. Então, eu acho essa questão que o Zanella fala, não acontecer mais o que aconteceu com os últimos aumentos de vagas aí. Isso não pode acontecer e também acho que, claro que a gente poderia ter uma análise mais aprofundada, acho que só nós analisarmos também achei um pouco vago, mas eu acho que assumir toda a responsabilidade para a Câmara é complicado, por causa da análise técnica feita pela Câmara. Acho que dificulta. Senhor presidente, só para me finalizar, por favor. O estudo técnico vem do Executivo, eles mandam o que eles querem. Pode mandar e nós dissemos, não, nós não concordamos. Toca para frente e acabou, nós não temos autonomia de nada. Essa que é bem a verdade, vai ser apresentado o estudo. Apresentado o estudo nessa casa, nós faremos apreciação, e se concordarmos ou discordarmos, o estudo será apresentado do jeito que o Executivo ache. O meu projeto só é que deveria existir lei específica para isso, para discussão. Por uma questão de honestidade intelectual, a emenda prevê o estudo técnico pelo Executivo. Nada será mandado para essa casa, nem mesmo estudo técnico. O que acontece é que, se feito o estudo hoje, não há nem exigência legal para isso. O município decide, vamos estender até o final deste ano, e a gente não sabe por quê, a não ser porque a justificativa foi solicitação dos comerciantes, solicitação da comunidade. Agora, isso, o fato é, a gente vai transferir para essa casa uma atribuição que, a meu ver, ela fica totalmente desconexa com todo o planejamento que o Executivo tem que fazer. A gente só vai avaliar se cabe ou não cabe em determinada rua, mas a gente não dispõe dos elementos necessários para avaliar isso num contexto mais amplo. Minha impressão. Sim, vereador. Vai botar em votação agora? Iria colocar, vereador. Eu só queria dar a minha opinião, né? Certo. Que a gente pediu vista disso aí, né? Inclusive, eu acho que esse projeto aí do vereador Nando foi mal discutido, porque ele passou pelas comissões, né? Inclusive, o vereador Zanella votou a favor também, eu votei e vários votaram.
mas deveria de ter, foi mal discutido, porque não precisava ter essa emenda se fosse bem discutido, entendeu? Então agora o negócio ficou meio esquisito. E realmente jogar a responsabilidade para cima de nós vereadores aqui, ó, e é aliviar o do prefeito. Então é bem problemático. Eu, nessa situação, eu fico com a emenda agora. Senhor presidente, gostaria de pedir votação nominal. Coloco o pedido voto nominal em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o voto nominal. Vereador Francisco, faça. Carizo Giacomini. A favor da emenda. Eroni. Sou a favor da emenda. Fernando. Contra a emenda. Francisco, favor. Maicon. Contra a emenda. Marcos Anis. Contra. Zanella. Favor. Mário Sérgio. A favor da emenda. Sargento James. Contra. Zeli. A favor? A favor. 1, 2, 3, 6-4. 6-4. 6 favorável e 4 contrário. Aprovada a emenda por 6 votos a 4, a emenda 21/2018. Peço aos... e só lembrando aos senhores que a PLO 37/2018, que é do vereador Fernando, foi prejudicada por essa emenda. Projeto de Lei 22/2019, autor Prefeito Municipal. Assunto: suplementa e anula dotações da Fundação Cultural de Rio do Sul. Ementa. Suplementa e anula a dotação do orçamento da Fundação Cultural de Rio do Sul no valor de R$ 10.757,38. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. O projeto de lei visa adequar as necessidades orçamentárias do município, de modo a possibilitar o empenhamento para pagamento da folha da Fundação Cultural de Rio do Sul, assim suplementando e anulando o valor de R$ 10.757,38. A presente anulação e suplementação orçamentária não poderia dar-se por decreto do chefe do Poder Executivo, por se tratar de grupos orçamentários de naturezas diferentes. Assim, tendo a necessidade de autorização legislativa para o remanejamento orçamentário, frente ao princípio da legalidade. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria, está revestido de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação. Rio do Sul, 6 de maio de 2019, relator, vereador Maicon Coelho. Votaram a favor os vereadores Marcos Salles Zanella, Mário Sérgio Stramoski, Maicon Coelho, Erônio Francisco da Silva e Fernando César Souza. Comissão de Finanças e Orçamento. Reitera-se, contudo, que, apesar da celeridade procedimental, há necessidade de autorização legislativa por serem de grupos orçamentários de naturezas diferentes. Sendo assim, concluo pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto, motivo pelo qual voto pela sua aprovação. Rio do Sul, 3 de maio de 2019, relator vereador Erônio Francisco da Silva. Votaram a favor os vereadores James Ides da Silva, Carizo Salvo Giacomini, Erônio Francisco da Silva, Francisco Goetten e a vereadora Zeli. Coloco o projeto PLO 37/2018 em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto PLO 37/2018. Explicações pessoais, 5 minutos a cada vereador sobre assuntos relacionados a esta sessão e vedados os apartes.
Mário Sérgio Stramoski. Só quero comentar traçar um comentário do que eu falei na tribuna, porque nós fomos, o Roberto chegou ali para conversar